Nós estamos num foco de oração, de intercessão e de ensinamento sobre Hebreus capítulo 1, versículo 14. Ora, não são, pois, os anjos, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Nós estamos desenvolvendo essa temática, orando sobre isso há 6 dias. Hoje é a nossa sexta de 10 lives, 10 dias de oração, um foco de intercessão. A palavra de hoje ela tem início e encerramento do vídeo de hoje, mas para enriquecer o tema, volta lá, assiste as ministrações anteriores, faça as orações anteriores. Teve vídeos com mais tempo de intercessão, teve vídeos com menos tempo de intercessão, aonde você vai ser profundamente edificado. Tem recebido testemunhos de pessoas que destravou coisas, que receberam cura, que recebeu provisão financeira, até causas na justiça que estavam bloqueados, desbloqueou nesses últimos 6 dias. Eu, na minha vida, experimentei gotas e sinais pequenos. Tenho uma grande operação comercial que hoje pela manhã recebi notícia, próxima semana, o que estava travado no judiciário deve se movimentar. Estamos na expectativa. Eu quero falar hoje sobre a ativação dos anjos designados e separados por Deus para o ministério de Moisés. Nós vimos na primeira live a equipe angelical e a graça, a minha graça, que o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, e a unção de Deus, a equipe angelical designada para Pedro. Vimos na sequência a unção, o propósito, o espírito, o manto profético de Elias sendo profetizado sobre o bebê João Batista, e entendemos que uma equipe de anjos semelhante aos que tinham uma identidade, um destino, um propósito ministerial para Elias no Antigo Testamento, se manifesta agora servindo e auxiliando João Batista. Em todas as lives eu afirmo e reafirmo que não é para você adorar a anjo, não é para você orar a anjo, não é para você cultuar a anjo, é para você adorar a Deus verticalmente. E pela intimidade e comunhão com Deus, ou Deus dá ordem aos anjos, ou você recebe do Espírito Santo uma intuição e você dá um comando para os anjos te servirem, para cumprirem um propósito específico. Existem tantos testemunhos de cura. Eu vi no Chile, na igreja do apóstolo Samuel Valdez, um anjo de 6 asas atrás de mim. E eu estava chorando e adorando e me quebrantando no último cântico que antecedia receber o microfone para subir a plataforma e pregar. E aquele anjo entrou no meu tórax. E aí o fogo e a eletricidade ficou mais agressiva ainda. Quando acaba aquele louvor, acaba aquela adoração, e eu subo na plataforma para saudar a igreja, eu não vou saudar a igreja, começo a orar em línguas, põe a mão na cabeça de uma mulher, e ela vivia 15 anos numa cadeira de roda. Ela instantaneamente começou a receber descargas de eletricidade, ela se levantou, andou, e a gente fez uma bagunça. Foi uma glória de Deus naquela igreja. Mais tarde, nós nos recuperamos emocionalmente do fenômeno de cura daquela mulher na cadeira de roda e demos um ensinamento da palavra da noite. Mas eu disse, agora eu vou sentar na cadeira de roda e a senhora vai me empurrar. E a velhinha empurrava. Em 15 anos que ela não podia andar, se levantar da cadeira de roda. Eu vi muitos milagres progressivos e lentamente a pessoa vai sendo sarada ao longo de meses de fisioterapia e de oração. Mas esta mulher em específico foi uma entre várias que andaram instantaneamente da cadeira de roda. Eu lembro que aquele querubim de 6 asas riu e se manifestou de uma forma específica. Hoje eu entendo que veio para aquela reunião aquele príncipe angelical com uma chave, com um código, com um propósito de curar paralíticos em cadeira de rodas. Isso foi no Chile. Anos mais tarde eu volto no Chile. Outros fenômenos de cura acontecem no Chile, no Uruguai, na Argentina, vários lugares ao redor do mundo onde a gente viajou para pregar o evangelho nesses últimos 20 anos. Eu quero ativar uma equipe de anjos, eu quero pedir que Deus ative nas nossas vidas
semelhante à equipe de anjos que Deus deu para Moisés cumprir com a sua identidade, com o seu destino, com o seu propósito no reino de Deus. E nós já vimos nessas últimas lives, né? Falamos sobre Eliseu ontem, falamos sobre uma impartição de espírito, uma equipe de anjos ministradores que serviam a Eliseu. Vimos também outros personagens bíblicos. Eu vou citar hoje para você um pouquinho de Moisés, um pouquinho de Samuel. Amanhã eu quero mostrar para você na Bíblia equipes angelicais que o Pai designou e ativou, comissionou eles para o ministério de Jesus, na sua manifestação humana como Messias. Embora ele seja Deus, ele se destituiu da sua glória, se esvaziou da sua divindade e veio habitar como servo, como um mero mortal. Eu tenho um carro, mas a chave do carro não está comigo. Deixei lá na minha casa e eu vim aqui. Continuo sendo dono do carro, só não posso usar as habilidades e os poderes como dono do carro. Mas Jesus fez tanto milagre, Jesus fez tantos sinais, tantos prodígios, sim, como um homem cheio de comunhão com o Espírito Santo de Deus, que aprendeu a ver o que o Pai está fazendo e a corresponder com ações e palavras, decretos, comandos de fé na terra dos viventes. Existem 400 anos de silêncio profético. E Deus rasga esses 400 anos de silêncio profético com João Batista, que vem no mesmo espírito, com a mesma equipe angelical, com a mesma identidade, destino, propósito de Elias. Ele não é a reencarnação de Elias, mas ele tem a mesma vocação que Elias. Despertar na psique de Israel o fruto do arrependimento. E agora, esse silêncio profético é rasgado. João Batista prepara o caminho para Jesus, o Messias, o qual é superior a ele, do qual ele não é digno de desatar as alparcas da sandália. E nós temos visto nas últimas lives a hora nona. A nona hora do calendário judaico, que equivale à 15ª hora, às 3 horas da tarde do calendário ocidental, aonde sistematicamente existem muitas manifestações de anjos, manifestações angelicais nesse horário. Não é apenas nesse horário, mas existe uma chave que se repete sistematicamente nesse horário. E Zacarias tem a sua experiência, João Batista, Elias, Eliseu, tantos personagens que nós estamos vendo aí nos últimos dias, não seria diferente com Moisés. Para cada prodígio, para cada sinal, ou para cada uma das 10 pragas que Deus manifesta sobre o Egito pela instrumentalidade do ministério profético de Moisés e Arão, Moisés ele é um rascunho do apostólico, Arão ele é um rascunho do ofício profético. Então, existe uma equipe de anjos específica que guerreia contra uma hierarquia e uma casta de demônios da idolatria egípcia em específico. Vamos ler um pouco da palavra de Deus e entender. Mas, depois de 400 anos de silêncio profético, a nação de Israel precisa que Deus se revele e se manifeste a ele. É a mesma coisa na live de hoje. É 430 anos que o povo está escravo no Egito. E meio que Deus está distante de Israel, e Israel, depois da morte de José, está distante de Deus. E agora eles clamam, e Deus responde ao clamor da nação de Israel, escrava no Egito, com uma mensagem, com um mensageiro, com um profeta. Eles não pedem uma mensagem, eles não pedem um mensageiro, eles não querem profeta. Profetas são odiados. Eles matam, perseguem profetas. A igreja faz isso hoje, não é diferente de Israel do Antigo Testamento. Mas eles pedem um milagre e Deus responde com uma mensagem na boca de um profeta. No Novo Testamento vai acontecer a mesma coisa. Israel está escrava do Império Romano, 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e Mateus, e agora o povo clama, o povo geme, o povo sofre, e Deus responde ao clamor da nação de Israel, que está pedindo por um milagre. Mas Deus não responde com milagre. Deus responde com uma mensagem nos lábios de João Batista, o profeta. Na sequência, uma mensagem mais ampla nos lábios
do Messias, Hamashia, Jesus, o Cristo, o ungido. Entendeu? Essa é a dinâmica. Hoje na igreja, você está procurando um pé de goiaba para se enforcar, em crise, deprimido, desanimado, e aí você vai no culto para Deus fazer um milagre rápido. A resposta da oração que foi aquecida como marmita requentada no forno de micro-ondas. Aleluia! E Deus te convence que ele não usa forno de micro-ondas no céu. Lá só tem fogão a lenha. Você e eu precisamos de um milagre imediato na saúde, na emoção, na finança, no casamento, na briga, na contabilidade financeira. Cada um sabe aonde o calo aperta na sua casa. E Deus não responde com um milagre do jeito que a gente quer. Deus sempre nos responde com uma mensagem, com um profeta. A forma como nós vamos responder com arrependimento, com reconciliação, com pedido de perdão ou com a oferta no altar a essa mensagem, e a forma como nós vamos tratar os enviados, os ungidos, os profetas de Deus, seja pastor, evangelista, diácono, obreiro, professora da escola dominical que cuida do teu filho, não importa a hierarquia de autoridade, mas a resposta que você dá a essa mensagem e a essa figura de autoridade de liderança determina o milagre ou o fracasso e a frustração e a decepção espiritual com o evangelho. Por isso que está cheio de gente decepcionada com o evangelho, porque a vida inteira correu atrás de milagre, buscou milagre. Deus nunca responde com milagre, ele responde com um anjo. E anjo no Antigo Testamento é mensageiro, já falamos isso. Anjo no Novo Testamento também tem a vocação de mensageiro, mas o mensageiro está diretamente ligado à figura do pastor, ao ponto de que Malaquias diz que o sacerdote é o anjo da congregação, e Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, João, na Ilha de Patmos, reafirma essa ideia de que o presbitério local, a liderança das 7 igrejas da Ásia, tem junto com a sua psique uma identidade no mundo espiritual chamada ao anjo da igreja em Esmirna, em Filadélfia, em Tiatira, em Laodiceia e assim por diante. Bom, você e eu precisamos de um milagre. Deus nos responde com 2 elementos: a mensagem nos lábios de um profeta. Já que não dá para você cozinhar um pedaço de carne para Deus comer, você cozinha para o anjo, você cozinha para o mensageiro, você cozinha para o profeta, para o líder, para o pastor, para o obreiro, para o diácono, para o missionário. Você cozinha para o seminarista que passou o final de semana aí na sua casa. E dependendo de como for esta atitude, esta semeadura, há uma ação correspondente dos céus, multiplicando, honrando, curando, abençoando, mudando o que estava aparentemente morto, ressuscitando pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a chave. Israel está 430 anos escrava no Egito, clama, 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 pede, 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 milagre, 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 libertação, 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 e Deus não faz nada. Deus está jogando PlayStation no céu. Xbox. Depois de 430 anos, a medida de iniquidade do Egito transborda, o clamor, a substância espiritual de Israel transborda na presença de Deus. Já vimos isso, né? Apocalipse 5:8 e alguns outros textos que falam sobre a substância da oração. E aí Deus diz: pronto, chegou a hora. Vamos abençoar esses caras. Aí Deus manda um milagre. Não, Deus também não manda um milagre. Deus desperta o espírito de um líder, Moisés. Deus desperta o espírito de uma criança, João Batista, Jesus. Em outros momentos da história, despertou o espírito de Gedeão. Outros momentos da história, despertou o espírito de Sansão. Alguns fracassaram em corresponder no seu comissionamento divino, no seu chamado. Outros corresponderam. Despertou o espírito abatido, desanimado de Josué. E Josué correspondeu no manto e na unção dobrada do ministério de Moisés. Assim acontece hoje. Você e eu clamamos por um milagre, ele desperta o nosso espírito, o espírito dele vivifica o nosso espírito religioso, passivo, cansado, desanimado, e aí coisas que estavam travadas começam a destravar. Coisas que nós estávamos longe ou desalinhados de Deus, da comunhão com ele, voltam a ser ressuscitadas, vivificadas, ativadas
catalisadas potencial e profeticamente no reino de Deus. E depois de um tempo, sempre leva um tempo para o grão de trigo morrer, germinar, crescer a plantinha, multiplicar e você comer do trigo, fazer um pão e matar a sua fome. Então pense sempre no processo de maturidade espiritual. Por mais que a dor esteja sendo muito intensa e você esteja precisando de uma intervenção urgente agora, entenda a dinâmica do mundo profético sem manipulação, com maturidade e fundamentada na palavra de Deus. Porque existe um mundo profético de superstição, de Nárnia, de ilusões. Profetiza o que você quer ouvir e se prepare. Apruma o pelo, ataca é certa. Não vai se cumprir, vai se cumprir e vai trazer turbação ao invés de shalom para a tua alma. Às vezes, eu e você somos a resposta para uma família, para uma empresa, para uma fazenda, para uma lavoura, para um partido político. Porque o partido político, a fazenda, a lavoura, a empresa, aquela igreja, aquela denominação religiosa, aquela cidade está clamando por um milagre. Aquela nação está clamando por um milagre. E Deus não vai mandar um milagre que um ou um colegiado de pessoas estão pedindo. Deus vai mandar o quê? Uma mensagem no lábio de um profeta. Às vezes você é esse profeta. E esta mensagem é pela tua boca. Às vezes nós somos a resposta desse clamor, desse inconsciente coletivo. De 20 igrejas, de 30 igrejas que fazem parte de uma convenção, ficaram aprisionadas no mundo espiritual por erros e imaturidade do passado. Beleza. A forma como eles se relacionarem com você é diretamente proporcional à forma como estão se relacionando com Deus. Ora, você diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão que você vê. Ah, você oferta a Deus, mas não oferta ao profeta que foi enviado aí na tua casa. Ah, você quer receber uma ativação angelical para resolver um problema específico. Eu te envio um mensageiro e você despreza. Antes do milagre acontecer, na botija do azeite da viúva, e ela não estava clamando por um profeta para hospedar, para comer o resto da farinha da panela dela. Não, ela estava clamando por um milagre. Deus não mandou um milagre, Deus mandou um profeta com uma mensagem, e aquilo que ela fez com essa mensagem, com esse profeta, determinou a resposta quântica, sobrenatural e milagrosa de Deus nos céus para o fenômeno de multiplicação de azeite. Mas ali não havia só os anjos que multiplicavam a massa do azeite. Havia também anjos de fechamento comercial. Porque além de milagrosamente o azeite multiplicar até a última vasilha transbordar, haviam pessoas com dinheiro dispostas a comprar esse azeite. Talvez você precise essa noite desse código para fechar, bater a meta de venda aí na tua empresa, na tua loja. Seja você dono, seja você funcionário, vendedor, comissionário. Existe sim um código espiritual para esses resultados. Existe uma unção. Existe um código para pegar um e multiplicar por 2. Há pessoas que recebem um e enterram com medo de fazer errado. E recebem um puxão de orelha. Quando o dono volta, o seu senhor volta e pede prestação de contas. Há pessoas que ganham 2 e perdem 1. Prejuízo. Outro dia a gente fala sobre a parábola mais capitalista de Jesus no Novo Testamento. Mas hoje eu quero que você leia Êxodo capítulo 3. Vamos ler aí o versículo 7 em diante. Êxodo capítulo 3, versículo 7 em diante. Palavra de Deus que diz assim: E disse o Senhor, tenho visto, tenho ouvido atentamente a aflição do meu povo. Está falando a respeito de Israel para Moisés, o qual está escravo no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Olha que coisa boa, Deus desceu pela instrumentalidade de uma mensagem nos lábios de um profeta, Moisés, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e larga, abundante, terra que mana leite e mel,
ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amoreus, perizeus, heveus e jebuseus. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é chegado, é vindo até mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus está agora comissionando, Deus está agora apostolizando Moisés, dando um comissionamento apostólico, um rascunho do Antigo Testamento, para ir diante de Faraó e dar aquela frase célebre: deixe o povo ir adorar no deserto. E vai começar toda a guerra das 10 pragas, os 10 ídolos, os 10 deuses, os 10 agrupamentos de demônios idólatras por trás de cada uma daquelas 10 pragas, os 10 juízos e as 10 equipes de anjos que vão operar aquele código de juízo correspondente de Deus, pela instrumentalidade de Moisés. Moisés vai gaguejar, vai pedir pinico, e Deus vai autorizar Arão ir junto como uma muleta. Arão vai assumir a voz que fala, Moisés, o cara que enxerga. Moisés enxerga no mundo espiritual e traz a terra. Arão recebe a visão que Deus deu a Moisés e liga, conectando, estabelecendo na terra. O ofício de apóstolo traz o céu. O ofício de profeta pega o que você recebeu do céu e liga e estabelece na terra. Um tem que honrar a unção do outro. Um tem que caminhar em aliança com o outro. Por isso que Jesus manda de 2 em 2, de casa em casa, e não sozinhos. Então, o judeu desenvolve a sala. Mas o texto segue dizendo, então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá diante de Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse o Senhor: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Bom, você vai ver muitos sinais na história de Moisés. Coloca a mão no peito, vira a lepra, põe a mão no peito, desaparece a lepra. Olha o arbusto, está pegando fogo, mas o arbusto não se consome, a sarça ardente. Derrama essa água na terra, vira sangue. Joga o teu cajado, vira serpente. Pega a serpente pela cabeça, volta a virar cajado. São códigos, são sinais, são prodígios, são operações e fenômenos quânticos que Deus está dando para Moisés. Moisés não tem essas armas, ele não tem essas ferramentas, ele não tem esses instrumentos proféticos no seu espírito, mas Deus está ativando na comunhão do deserto, na escola do deserto, no treinamento solitário do deserto, para que ele, quando chegar diante de Arão, repita esses fenômenos, para que Moisés, quando chegar diante dos anciões do povo de Israel, repita esses fenômenos. E para que quando Moisés chegar diante de Faraó, os mesmos fenômenos, os mesmos sinais, os mesmos prodígios se repitam. Ah, mas os nossos feiticeiros aqui do Egito, Ranes e Rambres, também jogam graveto e se transformam em serpente. Beleza, mas a serpente que saiu do cajado de Moisés come a serpente dos gravetos de Ranes e Rambres, os dois alquimistas, os dois feiticeiros, os dois sacerdotes mais influentes ou mais poderosos de Faraó. Eu falei ontem sobre Daniel, o espírito de excelência, o espírito de raciocínio rápido, o espírito de inteligência espiritual, a habilidade de Deus para discernir interpretações e visões no meio dos feiticeiros, dos magos, dos ocultistas mais poderosos do planeta Terra, naquele momento, contratados e arregimentados pelo Império da Babilônia. Bom, eu estou continuando a temática de ontem. Homens e mulheres de Deus, nos dias de hoje, cheios de intensidade e violência, lutando contra demônios de alta hierarquia. Assim como na live de ontem eu mostrei a experiência de Eliseu superando o modelo idólatra de Rimon, Deus nacional dos sírios, e Naamã é curado nos 7 mergulhos do Rio Jordão.
Ontem eu também falei sobre o modelo de feitiçaria babilônico e Daniel se sobressaindo por causa da plena comunhão e da intensa comunhão com o Espírito do Deus vivo, do Deus da Bíblia. Hoje eu estou falando que no meio dos sacerdotes e dos feiticeiros mais poderosos daquele momento da humanidade, concentrados no Império Egípcio, o Espírito de Deus está ativando o Moisés e está treinando ele, está dando a ele operações de poder, operações de sinais. É a palavra que eu li aqui no texto bíblico, sinais diante do faraó. Então, por trás de cada um desses códigos, existe uma equipe de anjos que precisa ser ativada. Se foi ativado no ministério de Moisés, por que não pode ser ativado no seu? Porque alguém fixou a sua mente dizendo, só no Antigo Testamento. Acredite nessa bobagem, bloqueie. Rejeite essa bobagem, aplique o seu coração a buscar, como Daniel fez, e você terá experiências extraordinárias, extravagantes, intensas com a glória de Deus. Não busque experiência, busque o Deus da Bíblia, mas é inevitável que as experiências, que os sinais, que os prodígios sigam. Dente de ouro, pedra preciosa, cheiro de mirra, pó dourado, pó prateado, crescimento de osso, caroço que desaparece, pessoas que são libertas de demônios e vomitam gilete, vomitam alfinete, vidro. Tudo isso marcou a nossa caminhada e ainda hoje esses sinais nos acompanham para a glória de Jesus. E eu quero que você entre nessa esfera, entre nessa dimensão, entre nessa perspectiva. Como eu falei, acho que na terceira, na quarta live, não lembro, tempo da argumentação, tempo dos sinais e o tempo da pólvora. Volta lá, assista as lives, ou você que não assistiu, e tome as anotações. Vai ter muitos prodígios, vai ter muitos sinais. Talvez, não sei se nessa live de foco de 10 dias de oração eu fale sobre a teologia sistemática do anjo da morte, do anjo destruidor. Um dia eu compartilho isso com vocês, talvez os alunos da plataforma fechada, porque é altamente profundo, altamente polêmico. Mas um dos códigos e um dos anjos que vão ser ativados para servir o ministério de Moisés é o anjo da morte. É o anjo destruidor. Existem contextos em que a morte é um demônio, abreviando, limitando, impedindo a pessoa de cumprir o seu propósito no reino de Deus, existindo, impedindo o avanço do evangelho, e existe um momento em que o anjo da morte é um anjo de Deus, com ordem de Deus de cortar o fio de prata. E outros personagens bíblicos se relacionam conscientemente dando códigos para a ressurreição de mortos ou para morrer vivos, como, por exemplo, Ananias e Safira aos pés de Pedro, como, por exemplo, Elimas, mágico, mago, na igreja do Novo Testamento aos pés de Pedro, como, por exemplo, no caso de Isaías, Amós e o rei Ezequias, um anjo que desce, acho que 2 Crônicas 35, 36, vou citar isso aí nos próximos vídeos, e mata todos os soldados que estavam lá fora. Bom, está cheio de episódios assim. Josafá não era um rei de guerra, ele era um rei agrícola. Clamou, orou, jejuou, desceu lá uma confusão no meio do exército dos inimigos, e os invasores começaram a brigar entre si, e a única coisa que Josafá teve que fazer é continuar louvando, continuar adorando a Deus, e recolher o ouro, recolher a prata, o gado, a vaca, o cavalo, os despojos da guerra. Outro dia eu desenvolvo essa teologia sistemática de anjo da morte, mas é um dos anjos que são ativados conscientemente no ministério de Moisés. E Moisés obedecendo a Deus, não da cabeça dele. Entenda, você vê o Pai fazendo e você obedece com a oração na terra. Eu estou com a minha alma ferida, eu estou com a minha alma vaidosa, eu fui afrontado, injustiçado. Beleza, Jesus já falou o que tem que fazer. Tomou o tapa do lado direito, deu o lado esquerdo. Acabou o assunto. Perdoa. Não, ele não merece ser perdoado. Você também não merecia, eu também não merecia. Bem-vindo ao clube. Debaixo de um comissionamento específico de Deus, porque é ele que vê o cálice de iniquidade dos amoreus transbordando. Então começa um processo de Deus da ordem de Moisés obedecer, ativando e comissionando esses juízos, e para que esses juízos se cumpram, equipes de anjos específicas da parte de Deus vão manifestando aquele juízo.
Assim também acontece com a cura, com a bênção, com a doação financeira. O anjo destruidor pulará, saltará, passará por cima da casa que tiver a marca do sangue do Cordeiro. Esse anjo destruidor, ele se manifesta e aparece de várias formas. Existe, sim, um anjo de Deus que obedece a Deus e mata. Eu acho que o diabo vai ficar de braço cruzado e não vai providenciar a contrafação, a imitação barata, genérica, demoníaca, para imitar o genuíno, o original que Deus estabeleceu. É óbvio que o demônio veio para roubar, matar e destruir. Nem toda morte é demônio. A grande maioria das mortes, desalinhados com o propósito de Deus, é. Mas existe uma morte que é bíblica, você cumpriu o teu propósito, e as carruagens de fogo vieram e receberam aquela intercessora, aquele intercessor, aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus, que às vezes nem é o pastor famoso dos congressos vendedor de livro, não. Às vezes são simples, os humildes, os que conjugam o verbo fora do tempo, da concordância nominal, da concordância verbal, sem o polimento da língua portuguesa. Às vezes são esses caras que são levados no tempo certo pelas carruagens do fogo para junto do Pai. Então existe anjo de Deus que cumpre um propósito específico de vida, de ressurreição e de morte. Bom, você já entendeu que lá no deserto, em Êxodo 3, o espírito de Moisés está sendo ativado, sinais estão sendo dados a ele, e por trás de cada operação de unção, por trás de cada operação de sinais, existe uma equipe de anjos correspondente vindo de Deus. Ora, eu não vejo Pedro arremessando um pedaço de madeira e transformando em pó. Eu não vejo Paulo, no Novo Testamento, jogando água e virando sangue, mas eu vejo essa operação de unção no ministério de Moisés. Aquilo que eu falei lá no início. Deus é o mesmo, o Espírito Santo opera tudo em todos, mas propósito, a obediência, o fruto, o resultado, o problema é diferente, a manifestação do prodígio, de sinal, de milagre é diferente e é específica na vida de cada um desses personagens. Mas isso nos dá uma ideia geral de uma multidão de permutações, de possibilidades angelicais. E nada nos impede de reivindicar e pedir isso por fé. Deus não é obrigado a dar, porque você está pedindo, mas Ele é soberano. E se o que você estiver pedindo em forma de uma ativação de equipes angelicais no seu ministério, uma unção, uma operação de glória específica, está ligado com aquilo que Ele designou você a frutificar no reino de Deus, cara, vai receber. E se eu estou pedindo algo que não está alinhado com o que Ele me comissionou a fazer? Perca de tempo. Enfado, fadiga. Lá está vazia, não vai dar certo. Volto à frase célebre de Jesus. Aquilo que eu vejo o Pai fazendo nas regiões celestes. Eu oro, eu falo, eu ativo os anjos de Deus. E de repente começa um fenômeno de multiplicar pão e multiplicar peixe. Sobra 12 cestos cheios de comida. Entendeu? Êxodo, capítulo 12, versículo 40, é quando eles estão saindo do Egito. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu o quê? Ao final de 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Que noite é essa? É a madrugada da Páscoa. É a noite da Páscoa. É a noite que eles cozinharam e comeram o cordeiro pascual. Na sequência, o anjo destruidor saltou, passou por cima da casa dos hebreus que tinha a marca do sangue do cordeiro e matou o primogênito do Egito. Enquanto eles choram, saqueie, despoje ouro, prata e tecidos preciosos do Egito. Não importa que os críticos da teologia falam ao nosso respeito. Nós somos a resposta de Deus para eles e para as suas denominações. O processo de Icabote. Foi-se a glória de Deus. Eles querem um milagre. Eles querem a glória de volta. Deus não vai mandar a glória para eles. Deus não vai mandar o milagre que eles precisam. Deus vai mandar para eles uma mensagem na boca de gente esquisita, como eu e você.
E conforme eles receberem ou rejeitarem isso, aí a glória de Deus é restaurada. Na denominação, no colegiado de líderes deles, entendeu? Bom, o faraó não fazia ideia aonde botou a mão e quantos marimbondos tinha. Moisés também não fazia ideia da força do seu chamado, do seu comissionamento, obedecendo a Deus, passo a passo, dia a dia, sinal a sinal, prodígio a prodígio. Não é porque Deus começou a tratar que a coisa vai ficar fácil, não. Não. Os anciões, o povo reclamava de Moisés, na medida que ia caminhando, as coisas iam dando errado. Quem disse que estar com Deus tudo tem que dar certo? É porque você está com Deus que os demônios não resistir. Então, se você está com a religião, demônio nenhum que resiste. Eles até te ajudam, até dinheiro sobrando, para fazer um falso senso de que você está no caminho certo, quando na verdade você está no caminho da imaturidade. Ora, esses anjos, essas atmosferas de unção e operações de glória estão ao alcance de mim e você hoje. Eu quero orar agora, pedindo que Deus ative sinais, ative prodígios, ative manifestações de glória. Êxodo 26, se eu não me engano, fala que ele diz assim: eu irei na tua frente em forma de vespas, vespões, abelhas, marimbondos, e vou golpeando os girgarceus, os heteus, os heveus, os moradores da terra. E você vem atrás da espada cortando a garganta, porque eles são muito numerosos, muito grandes, mas não vou fazer isso tudo de uma vez só. Vou fazer isso progressivamente, em ciclos, porque senão as bestas feras do campo vão dominar sobre vocês. Ora, anjos que se manifestam em forma de vespa, em forma de abelha, em forma de vespões, indo na frente de Moisés e na frente de Josué, com o seu exército atrás. Fenômenos quânticos, fenômenos místicos, não são apenas para os feiticeiros da África, não, é para o povo de Deus. Como a igreja entrou no filtro do iluminismo, que atrofiou, que racionalizou o aspecto místico, sobrenatural da palavra de Deus, então a teologia crítica castrou as últimas gerações de homens e mulheres de Deus desses fenômenos. Mas Deus vem lenta e progressivamente restaurando. Movimento de cura, movimento pentecostal, restauração dos presbitérios proféticos. E agora, mais recentemente, eu vejo uma popularização do manto de sinais, do manto de prodígios. Não sei que sinal. Quem sabe você aí não jogue água e vire sangue. Quem sabe aí. Eu já orei de pessoas que estavam foram atacadas por mais de 200 ferroadas de abelha. E eu orei fundamentado no texto de Êxodo 26. Nessa promessa que Deus dá para Moisés. Eu fiquei jejuando, orando, citando esse texto. Até que a pessoa veio me pedir perdão e eu entro numa linha de reconciliação. Toda roxa, toda inchada das abelhas. Não foi maribondo, não foi vespas, como está escrito no texto bíblico, foram abelhas. Mas foi na janela de tempo em que estávamos orando e intercedendo por isso. E essa atitude não trouxe morte, trouxe arrependimento, trouxe fruto de arrependimento, gerou reconciliação. E a pessoa frutifica no reino de Deus hoje e é uma bênção e é um líder maduro. Ora, você não tem que entender os sinais, você só tem que obedecer, vivenciar e observá-los. Sinal não é para ser explicado. Sinal, prodígio, milagre, não é para você justificar racionalmente na sua caixa de papelão chamada cérebro. Ah, mas por que Deus faria isso? Não, mas Deus não faria isso. Não, mas qual o propósito? Cara, entenda, obedeça. E depois, quando chegar lá no céu, você pergunta: Jesus, que heresia é essa, Jesus? Seu herege? O Senhor cuspiu no chão, fez lodo, aplicou no olho. Não dava só para ter orado e o olho dele ser curado? Que simbolismo macabro foi esse, Jesus? Quando tu chegar lá no céu, você tem essa conversa típica de um religioso patético com a influência cósmica do espírito da Grécia sobre a glândula coronária, que teve os fenômenos quânticos, místicos e sobrenaturais do Antigo e do Novo Testamento castrados por causa do filtro do iluminismo na sua teologia, na sua doutrina. Então alimenta esse demônio iluminista e veja no que isso vai dar. Eu já rasguei ele com 15, 16, 17 anos de idade. Eu sou exatamente a antítese disso, o inverso disso. Por isso somos uma escola de profetas. Eu quero que você coloque o teu espírito no rio de Deus e peça por esses códigos, peça por essas atmosferas, peça por essas operações de unção.
Tá bom, você não vai libertar a nação brasileira sozinho, mas talvez Deus use você com uma equipe de pessoas para isso. O vento começou a soprar forte aqui. Entrou agora ventos ministradores aqui. Mas o vidro que estava fechado abriu e o vento soprou aqui na sala. Salmo 104 diz: aos seus ministros ele faz labaredas de fogo, aos seus servos, aos seus mensageiros, vento impetuoso, querubins em forma de vento. Começa a soprar cura, começa a soprar milagre, começa a soprar provisão financeira, começa a soprar agora dente de ouro, pó dourado, pó prateado, pedras preciosas, cheiro de mirra. Unge as minhas mãos com óleo, unge as minhas mãos com óleo, unge as minhas mãos com óleo. Peça isso para Deus. Coloca na minha mão fogo, coloca na minha mão eletricidade. Anjos em forma de vento impetuoso. Começa a soprar nessa casa, nesse carro, nessa lan house, nesse escritório, nesse local em que essa pessoa está orando comigo agora. Redemoinhos de vento. Sopra vento de Deus. Fenômenos físicos de vento, sinais físicos de vento, para começar a estimular a fé de cada um deles. Sinais físicos de vento, para começar a estimular a fé dele. Sinais físicos de fogo, gotas de óleo, gotas de azeite, cheiro de mirra, cheiro de nardo, cheiro de aloés, cheiro de ciamono, cheiro de cálamo. Nós vomitamos o vinagre, nós vomitamos a amargura, a tristeza, tudo aquilo que bloqueia o nosso espírito. Nós queremos, Espírito Santo de Deus, tira o nosso espírito do corpo e leva-nos às regiões celestes, leva-nos aos ambientes espirituais, leva o nosso espírito de adorador, de intercessor para fora do tempo no qual nós estamos presos. Permita-nos nos mover em intimidade e comunhão na sala do trono. Permita-nos nos mover em intimidade e comunhão na eternidade, no tempo de Deus. E lá, nas regiões celestes, unidos a Cristo Jesus, olhamos para os demônios debaixo do calcanhar de Jesus e declaramos: circunstâncias malignas caem por terra agora. Príncipes idólatras do Egito caiam por terra agora. Pragas, doenças, enfermidade, inveja, ciúme, orações contrárias, feitiçarias, intrigas, conspirações que foram ditas, que foram faladas, tentativas de sabotar um negócio, tentativas de sabotar. Cara, eu amanheci hoje com uma tentativa de sabotar um negócio do mês de abril, maio, quando eu estava no garimpo em Itaituba. Cara, hoje de manhã veio a informação, hoje de manhã veio a chave, a revelação. Tentaram me matar para roubar uma comissão da venda de 200 quilos de ouro. Não conseguiram, Deus é milagroso, mas hoje de manhã, esses dias de ativação, veio um anjo, veio uma situação e o cara confessou o pecado. Ele ligou para o meu sócio e confessou toda a conspiração. Ele não confessou porque ele é bonzinho, ele confessou porque nós estamos orando, ativando anjos para alto nível de batalha espiritual, para romper com feiticeiros famosos da nação brasileira. Esses anos aí, orando, intercedendo, os feiticeiros famosos da Rede Globo morreram lá em Codó, no Maranhão, um outro em Brasília. Cara, sem contar o que foi preso, né? O de Abadia lá, das Esmeraldas. Esqueci o nome dele, João de Deus. Cara, a glória de Deus está aqui nesse lugar. Eu quero que você receba uma chave, uma autoridade, uma unção sobre hierarquias do Egito, hierarquias de Brasília. Diga o nome da tua cidade: hierarquias demoníacas de Recife, de Joinville, Santa Catarina, de São Paulo, de Boston, de Flórida, de Los Angeles, de Califórnia. Diga o nome aí, Deus vai te levar lá. Nas autoridade, anjos correspondentes superiores a toda a teia do mal já estabelecida nesta empresa, diga o nome da empresa, nesta universidade, diga o nome da universidade, nesta família, nesta fazenda, nesse partido político, diga o nome do partido político,
Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Está fluindo um vento, está soprando um vento de gozo, um vento de alegria. Está quebrando os jugos sobre o pescoço agora. Reandoro balandere kandoro blasui andere mandoro mandara mandere balamasuru kandoro mayere andarama. Tu abençoares que te abençoarem, amaldiçoares que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas milhares de famílias na terra. Choro, coioro, condoro, mandaramasso. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Olha, eu dou a chave do reino dos céus. E se você perdoar, ele vai estar perdoado. Se você reter, vai estar retido. Se você abrir o céu, os céus vai estar aberto. Se você fechar os céus, ele está lascado. Céu de bronze sobre a vida dele, sobre a igreja dele, sobre o ministério dele, sobre a empresa dele. Por isso, Pai, vem agora que o teu Espírito te convença da justiça, do juízo, do pecado. Fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento, fruto de arrependimento, fruto de arrependimento. Abre os céus, estabelece a escada de Jacó. Abre os céus, estabelece a escada de Jacó. Abre os céus, estabelece a escada de Jacó. Anjos ministradores que estão ao nosso redor, subam no terceiro céu e se alimentem da luz que sai do rosto do Deus eterno, todo-poderoso. Anjos ministradores, se alimentem da glória, da atmosfera, da adoração que está sendo ministrada para o Pai, a luz que sai do rosto do Pai, a luz que sai do rosto de Jesus, assentado à direita do Pai, começa a invadir agora a minha alma, o meu espírito e o meu corpo físico. Choro, andará, balandoro, choro, condoro, mandará, mandere, passou, entra na minha casa, entra sobre Miguel, sobre Mateus, sobre Eduardo, sobre Mônica, visita até Beloca, o cachorro de estimação aqui, abençoa os funcionários, todos os que trabalham para nós, abençoa todos os pastores da rede de mobilização missionária, em especial visita o Daniel, visita a Rosane, sempre estão na linha de frente ali, servindo, ajudando, editando, cuidando dessa parte logística do YouTube. Abençoa o Leonardo, Delaine, suas filhas. Abençoa, Senhor. O Eliseu, a Cleice, sua filha, toda a equipe, todos os pastores, todos os membros de cada uma das igrejas que estão avançadas conosco. Vai visitando aqui em João Pessoa, lá no Maranhão, lá no Amazonas, na Europa, nos Estados Unidos. O apóstolo Juan, que está em Los Angeles, seja bombardeado pela glória do Senhor. Os anjos que estão ao redor dos nossos irmãos aliançados conosco lá em Santa Catarina, lá no Paraná, Elaine Rampazzo, Leonildo Rampazzo e tantos outros. Subam na presença de Deus. Troquem suas vestes. Troquem suas armaduras. Um escudo mais pesado, mais grosso, uma espada mais longa, armas de guerra novas, um refrigério, um renovo no espírito, um vento soprando na caverna de Elias e tirando Elias para a restauração emocional do profeta ferido. Fechando o ano e entrando 2022 com novas fontes de provisão financeira, com novos sinais, com novos prodígios. Anjos que serviram a Moisés, nos ajudem. Anjos que operaram com Moisés, venham em nós, sobre nós, através de nós. Anjos que levaram os exércitos das 12 tribos, Egito, deserto, Canaã, venham sobre nós. Eu sei que o texto bíblico de Êxodo 12 diz que os exércitos das 12 tribos saíram do Egito e foram para o deserto, e do deserto para Canaã. Eu sei, exército, os soldados de cada uma das 12 tribos, mas por detrás do físico exército existe um profético, existe um alegórico, existe uma realidade espiritual, exércitos de anjos arrancaram cada uma das tribos de Israel, toda a nação de Israel, de dentro do Egito, e levaram eles para um lugar amplo, para um lugar abençoado, para um lugar próspero, para um lugar de provisão. Anjos que arrancaram o povo de Deus do Egito, venham agora e arranquem as nossas empresas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos parentes, as nossas mentes, a mente do filho que está no videogame, a mente do filho que está no YouTube, na pornografia, na internet, a mente do marido, a mente da esposa, a mente do pai, a mente da mãe, do avô, do bisavô, do sogro, da sogra, do genro, do cunhado,
ore aí e apresente o nome das pessoas que está vindo na tua mente. Arranco agora a mente deles do Egito e sejam transportados espiritualmente para a sala do trono, para o rio de águas purificadoras que saem da presença de Deus. Nós queremos ser a resposta de Deus para essa geração dos nossos defeitos, mas com a nossa transparência, com a nossa sinceridade. Nós queremos ser o instrumento de Deus para operar sinais, prodígios, milagres, para deixar religioso sem dormir, para deixar adoradores ainda mais fortalecidos e edificados. Por isso eu peço agora rio de fogo, rio de vento, 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 manifesta vento, 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 sopra, anjo em forma de vento, querubins e 6 asas, faça vento nessa casa, faça vento nesse carro, faça vento nessa lan house, voem os papéis, voem os objetos, derrube as cadeiras, vento, 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 mais vento impetuoso para a glória do nome de Jesus. Siga orando, siga adorando. Amanhã eu vou te mostrar na Bíblia aonde Jesus teve as suas equipes angelicais ativadas no seu ministério terreno aqui na Terra. E cada uma dessas equipes que serviram a Jesus estão ao nosso alcance, podem nos servir, conforme a circunstância e necessidade hoje. Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus.